O livro 3, né, de Marx, né, que intitula-se O Processo Global da Produção Capitalista, né, o que é que ele diz? Eu gosto de colocar essa introdução, que aqui ele vai analisar o modo de produção capitalista considerado como um todo, né, que a gente sabe que ele é a unidade do processo de circulação, de produção e circulação, e que agora no livro terceiro, né, a gente vai tratar de encontrar e expor as formas concretas que surgem do processo do movimento do capital considerado como um todo. Né? Quer dizer, após passar pelas categorias principais do livro 1, né, e algumas, né, categorias-chave do livro 2, a gente chega no livro 3, né, que digamos assim, que é o fecho daquela discussão do Marx. Então, como é que ele apresenta aqui o livro 3? Né? Na verdade, ele não, o Engels. Aqui no livro 3, aproxima-se da forma em que elas mesmas aparecem na superfície da sociedade, da ação dos diferentes capitais entre si, e na concorrência, e na costumeira, e na consciência costumeira dos agentes da produção. Quer dizer, aqui ele faz aquele debate entre como o fenômeno, né, aparece na sociedade e o que ele realmente é, considerando aquela lógica da teoria do valor e da mais-valia que o Marx discute. Né? Então, a gente vai ver muito isso na aparência e na essência. Né? Na aparência, como o fenômeno se apresenta para a sociedade, e a essência que ele, de fato, é de acordo com essas categorias que o Marx discute. Então, nessa primeira sessão, que é do livro 1, né, da transformação da mais-valia em lucro e da taxa de mais-valia em taxa de lucro, a gente discute os dois primeiros. Né? Capítulo 1, preço de custo, né, o que é isso, e o capítulo 2, a taxa de lucro. Então, no capítulo 1, né, que começa a questão de preço de custo e lucro, né, sempre tem aquela introdução que o Marx faz. Então, o valor de uma mercadoria, M, ela produzida de modo capitalista, ela se apresenta na seguinte fórmula, né, que todos conhecem, ou seja, uma mercadoria é a soma do capital constante, do capital variável e a mais-valia nela contida. Né. Como exemplo, ele traz no livro, né, que é bem interessante, é o exemplo que a gente vai trabalhar ao longo do capítulo. Então, seja, por exemplo, uma mercadoria que tenha 400 capital constante, 100 capital variável, 100 de mais-valia, você tem um valor produto ou a mercadoria do valor de 600. E aí, de cara, né, ele já diz, se por acaso a gente subtrair, né, desse valor a mais-valia contida, vai restar apenas o equivalente em mercadoria para o valor capital, ou seja, C mais V, despendido nos elementos de produção. Quer dizer, se por acaso a gente tirar mais-valia, a gente vai ter apenas o capital inicial despendido pelo capitalista para produzir essa mercadoria. O nosso exemplo, novamente, né? Então, pegando esse exemplo aqui, e pegando o que o autor já está dizendo, ele já trabalha logo o conceito. Né? O capital constante mais o capital variável é o preço de custo da mercadoria. E, logicamente, o preço de custo da mercadoria, que é o capital constante, o capital variável, mais a mais-valia, é o valor da mercadoria. Então, o que é que a gente vê logo aí de cara? Né? Esse autor já colocou que a parte da mercadoria que apenas repõe o valor dos meios de produção consumidos e o preço da força de trabalho só repõe o que a mercadoria custou para o capitalista e, por isso, constitui para ele o preço de custo da mercadoria para o capitalista. Né? Então, de cara também, a gente percebe que o preço de custo capitalista da mercadoria é menor do que o valor da mercadoria. Isso aí está claro. Prosseguindo, né, a gente vê que existe uma diferença, né, entre os elementos que compõem o valor mercadoria e que juntos constituem o preço de custo. Então, salta aos olhos assim que ocorre uma mudança na grandeza de valor, uma vez na parte despendida em capital constante e outra vez na parte despendida em capital variável. Então, eu coloquei aqui a nossa fórmula aqui do nosso exemplo, né, aqui no canto que a gente está trabalhando. O valor da mercadoria, 400 capital constante, 100 capital variável e 100 de mais-valia. Agora, veja, né, esse custo ele tem a ver com a forma como o capital constante, o capital variável, né, o preço desses elementos.
Então, o que é o capital constante, né? A gente sabe também aqui é uma revisão de todo o conteúdo que já foi discutido, inclusive no livro 1. O capital constante gasto, ele transfere seu próprio valor para o produto. E com as demais circunstâncias constantes, o valor produto pode aumentar ou diminuir de acordo com a grandeza daquele valor capital. Então, seja o seguinte exemplo, né? Suponha que agora a gente está aqui, ó, a gente tem essa forma, e agora suponha que o preço dos meios de produção, ou a parte do capital constante, suba de 400 para 600 em um momento, e em segundo momento ele pode cair para 200 libras. Né? O que vai acontecer com o custo e com o valor da mercadoria. Né? Então, veja, na primeira situação, né, que o capital constante aumentou 200 libras, né, você vai ter agora o capital constante de 600. As outras permanecendo constantes, tanto a mais-valia tanto o capital variável quanto a mais-valia. Você vai ter agora um preço de custo da mercadoria de 700, né? A soma de C mais V. Você vai ter um preço de custo de 100 e o valor da mercadoria de 800, né? 600 mais 100 mais 100, 800. Ou seja, aumentou o capital constante R$200, aumentou o valor da mercadoria em R$200. O mesmo acontecendo na segunda situação. Então, suponha que agora o preço do capital constante diminuiu 200. O que acontece? Você vai ter 200 de capital constante, 100 de capital variável, 100 de mais-valia. Então, o preço de custo dessa mercadoria ela vai ser de 300 e o valor dessa mercadoria ela vai ser de 400. Ou seja, como o capital constante ele só transfere seu valor para a mercadoria, uma alteração, né, no preço dos elementos do capital constante rebate diretamente no valor da mercadoria. Agora, o que acontece com o capital variável? Né? Vamos ler aqui direito. Diz aqui, o capital variável adiantado não agrega seu próprio valor ao produto. Não agrega da mesma forma que o capital constante. Né? A gente sabe que o capital variável ele gera valor e mais-valia. Mas aí, veja, o capital variável ele gera valor e mais-valia a partir do momento que ele é utilizado no processo de trabalho. Né? Então, veja, uma alteração na grandeza absoluta do capital variável, à medida que ela expressa apenas uma alteração no preço da força de trabalho, em nada modifica a grandeza absoluta do valor novo que gera a força de trabalho mobilizada. O que quer dizer com isso? Né? Veja o seguinte exemplo, se por acaso expressa apenas uma alteração do preço da força de trabalho. Tem o seguinte exemplo no livro. Se a força de trabalho aumentar ou diminuir 50 libras, vai modificar apenas o preço de custo e, em ambos os casos, o valor da mercadoria vai permanecer inalterado. Então, veja o seguinte exemplo. Numa primeira situação, aumenta o valor do capital variável em 50 e os demais elementos permanecem constantes. Veja só o que significa esses demais elementos constantes. A alteração que aconteceu aqui foi no preço, né, no preço da mão de obra, no valor. Então, se por acaso ele contratava uma determinada turma de trabalhadores por 100, agora subiu aquele preço e agora ele vai contratar essa turma de trabalhadores por 150. O que acontece? Se foi uma alteração no preço, aquela mais-valia que antes era de 100, ela é subtraída uma parte. Por quê? Porque aumentou o preço do valor da força de trabalho. E aí isso tem um impacto no custo, né? Porque agora você vai ter, nesse caso aqui, você vai ter 550, 400 de capital constante, mais 150 de capital variável, o preço de custo dessa mercadoria aumentou. Né? Então, o valor da mercadoria, que é a soma de C mais V mais M, continua 600. E agora, na situação 2, né, que o valor, aliás, que o preço, né, da mercadoria, no caso, ela diminuiu 50, faltou eu indicar aqui o 5. Então, você vai ter capital variável de 50, né? E como todos os demais elementos permanecem constantes, foi uma alteração no preço da força de trabalho, agora aquela mais-valia que era de 100 vai ser de 150. Por quê?
Porque aquilo que você não pagou aqui para o trabalhador, ele pode ser agregado diretamente aqui no sua mais-valia. Resultado, tem-se também uma alteração do preço de custo. Agora, nesse caso, o preço de custo aqui vai ser menor, vai ser 450, e o valor da mercadoria vai permanecer de 600, né? Então, qual é o determinante mais geral aqui de que impacta o preço de custo de uma mercadoria? É o capital variável. Então, prosseguindo, né, mas isso o capitalista não quer saber, o preço de custo da mercadoria ele é constituído exclusivamente pelo capital realmente despendido para a sua produção. Então, por isso que, voltando aqui um pouco ao exemplo, né, quando alterou o preço da força de trabalho, o preço de custo do capitalista na situação 1 foi de 550 e na situação 2 foi de 450. Por quê? Porque foi o valor que ele realmente despendeu, que ele realmente gastou para produzir aquela mercadoria. Então, veja, no que tange ao capital despendido na produção, né, a mais-valia parece assim, originar-se por igual de seus distintos elementos de valor, que consistem em meios de produção e de trabalho, né? Parece originar desses dois elementos. Então, como tal, descendente imaginário do capital global adiantado, ou seja, do capital global adiantado para produzir, a mais-valia recebe a forma transmutada de lucro. Então, na aparência, a mais-valia é lucro. Então, o lucro como tal, né, como temos inicialmente ante nós, é, portanto, o mesmo que mais-valia, apenas de uma forma mistificada, que, no entanto, brota necessariamente do modo de produção capitalista. Quer dizer, mistificado, né? Você não sabe de onde veio, você sabe que foi combinado meios de produção, matéria-prima e força de trabalho, você gerou um produto. Então, para o capitalista, né, essa mais-valia ou lucro brotou dali, né? Brotou do processo produtivo, dos elementos que ele comprou e que ele combinou para produzir algo. Então, nisso, né, se a mercadoria ela é vendida pelo seu valor, né, ou seja, o que é o valor da mercadoria? Capital constante, capital variável e toda mais-valia nela contida. Se por acaso a mercadoria é vendida pelo seu valor, então se realiza um lucro que é igual ao excedente de seu valor sobre o seu preço de custo. Portanto, igual a toda mais-valia contida na mercadoria. No exemplo aqui, está bem claro, a gente vê isso. Se a mercadoria ela é vendida pelo valor dela, 600, então, toda a mais-valia é realizada e essa mais-valia é igual ao lucro. A totalidade de mais-valia é igual à totalidade do lucro. Mas veja, o que pode acontecer? O capitalista, né, ele pode também vender essa mercadoria com lucro, embora venda abaixo do seu valor. Né? Então, enquanto o seu preço de venda estiver acima de seu preço de custo, ainda que abaixo do seu valor, sempre é realizada a parte da mais-valia nela contida, obtendo, portanto, lucro. Né? Então, veja, o capitalista, o custo de produção da mercadoria é só os elementos que ele realmente gastou no processo produtivo. Então, no caso desse exemplo, o preço de custo da mercadoria é de 500. Para o capitalista não importa se a fonte desse lucro é a utilização da força de trabalho, ele só sabe que ele gastou 500 reais para fazer essa mercadoria. Então, se por acaso o preço de custo dele é de 500, né, e o valor da mercadoria é 600, então você tem uma série indeterminada de preços de venda. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, entre 510 e 599. Ele pode vender essa mercadoria e ele ainda vai obter, na visão do capitalista, ele vai obter lucro. Por quê? Porque o lucro ele considera sempre aquilo acima do seu preço de custo. Então, daí, né, com base nesse conceito de preço de custo da mercadoria, é que se explica os fenômenos cotidianos da concorrência capitalista, com certos casos de venda a preço baixo. Né? Quer dizer, se o capitalista está entrando no mercado, e se ele é um grande capitalista, a tendência é ele vender a sua mercadoria a um preço menor do que o preço praticado em determinado mercado para conseguir aquela clientela e aniquilar aquela concorrência.
Então, concluindo, né, do que é que a gente vê desse preço de custo da mercadoria, né? A gente viu que o preço de custo da mercadoria ela é menor do que o seu valor e que olhando aqui para esse exemplo, o preço de custo é o preço de compra que o capitalista pagou pela produção e o excedente de valor realizado por ocasião da venda da mercadoria aparece, portanto, para o capitalista como excedente de seu preço de venda sobre o seu valor, ao invés de ser, como na essência, né, o excedente de seu valor sobre o preço de custo. Então, de modo que a mais-valia contida na mercadoria não se realiza desta venda, mas se origina, né, na cabeça do capitalista decorrente, como uma coisa decorrente da própria venda, né? Então, feito isso, dado esse conceito de preço de custo, né, a gente passa a analisar, então, os conceitos de taxa de lucro, né? O que é esse conceito? Que a gente também já sabe, que é quase também um pouco da revisão do livro 1. Então, a fórmula geral do capital, ou seja, a sua fórmula considerada do ponto de vista sintético, é DMD', ou seja, dinheiro adiantado como capital para produzir uma mercadoria, para depois vender aquela mercadoria e obter lucro. Isto é, né, está aí o conceito de capital, uma soma de dinheiro lançada na circulação para se retirar dela uma soma de valor maior. Então, a gente viu da análise do capítulo 1 que o que interessa para o capitalista não é o próprio produto, ou seja, não é o tipo de mercadoria que ele produz. Ele pode produzir qualquer mercadoria, né, que ele quiser, seja roupa, seja sandália, sapato, papel, seja lá o que for. Mas também não interessa só para ele o valor do produto que ele vai vender, mas sim o excedente de valor desse produto sobre o capital nele consumido. É para isso que ele adianta seu capital. Ou seja, quando se fala de excedente de valor sobre o capital nele consumido, está se falando de quê? Está se falando da rentabilidade, né, da rentabilidade daquele capital. Quanto foi que aquele capital se valorizou? Então, embora só parte do capital variável produza mais-valia, só produz também porque outras partes foram adiantadas, né? As condições de produção do trabalho. Ou seja, as condições de produção do trabalho é você combinar os meios de produção, né, que é máquina e matéria-prima, com força de trabalho. Ao capitalista, portanto, é indiferente, né, totalmente indiferente, se ele adianta seu capital em capital constante ou capital variável. Isso depende da mercadoria que ele for produzir. Ambos coincidem por igual em sua imaginação, e isso tanto quanto o verdadeiro grau de seu lucro não for determinado pela relação com o capital variável, mas com o capital global. Ou seja, não pela taxa de mais-valia, mas pela taxa de lucro. Taxa de lucro é o cálculo que o capitalista vai fazer. O lucro do capitalista, né, sabemos que ele provém de que ele tem algo para vender que não pagou, né? Quer dizer, ele foi começar o processo produtivo, ele comprou meios de produção e contratou força de trabalho, e ele produziu uma mercadoria, né? Agregou valor e mais-valia. E agora depois ele volta lá no mercado e vende aquela mercadoria. Ele lança mais valor do que o que ele retirou. E por que ele faz isso? Né? Porque ele tem algo para vender, e esse algo para vender que ele não pagou é a mais-valia. Então a mais-valia, respectivamente, o lucro, consiste exatamente nesse excedente do valor da mercadoria sobre o seu preço de custo. Isso é o que o capitalista está olhando. Então, a mais-valia, qualquer que seja a sua origem, é, de acordo com isso, um excedente sobre o capital global adiantado. No caso, o conceito aqui do capital global, está se falando do capital global do capitalista, né, que ele adiantou. E claro que ele, naquele capital que ele adiantou, ele comprou meios de produção e contratou força de trabalho. Então, esse é o capital adiantado. Então, a taxa de lucro se expressa sobre o capital global, ou seja, né, mais-valia dividido pela soma do capital constante mais o capital variável. Em contraste com a taxa de mais-valia, que é a mais-valia, né,
dividido pelo capital variável, né? A relação, o cálculo, ele é diferente. Então, mais uma vez, a taxa de mais-valia é medida segundo o capital variável, né? Se denomina taxa de mais-valia. E a taxa de mais-valia medida segundo o capital global se denomina taxa de lucro. Então, pegando aquele nosso exemplo da mercadoria, né, de 400 capital constante, 100 capital variável e 100 de mais-valia. Então, a taxa de mais-valia desse capital, nesse exemplo aqui, é 100%. Né? A gente tem aqui a mais-valia de 100, dividido pelo capital variável de 100, uma relação percentual dá 100%. Mas, né, a taxa de lucro desse capital, que é o quê? Que é a mais-valia, né, sobre, né, o valor global do capital aqui adiantado, sobre 500, a taxa de lucro desse capital é de 20%. Então, veja, nesse exemplo a gente tem uma mesma magnitude, né, uma mesma massa de mais-valia, mas o cálculo é diferente. A valorização sobre o capital variável é taxa de mais-valia. E a valorização da mais-valia sobre o capital global é taxa de lucro. Então, assim, né, embora o excedente do valor da mercadoria sobre o seu preço de custo seja gerado no processo de produção direta, isso a gente sabe, ele só se realiza no processo de circulação. Quer dizer, no processo produtivo você gera, né, a mais-valia, o capital ele é valorizado. Mas esse capital só é realizado mediante a venda. Né? Tenha em mente aquele ciclo do capital monetário. Você tem que vender, né, tem que completar a metamorfose do capital mercadoria para você ter o capital realizado. Então, e tanto mais facilmente ganha a aparência de se originar no processo de circulação, quando na realidade depende, dentro da concorrência capitalista, de relações de mercado, se esse excedente é realizado ou não e em que grau. Ou seja, depende da condição de mercado, se eu consigo vender essa mercadoria aqui por 600. Né? Eu posso vender, como foi colocado no capítulo 1, eu posso vender por entre 501, né? E até 599 eu posso vender essa mercadoria, porque mesmo assim eu vou estar obtendo um lucro. É a condição de mercado, né? A condição de mercado, mas a condição de mercado em concorrência, né? Aqui é diferente daquele conceito neoclássico de condição de oferta e procura, que é outra coisa, né? Depende da concorrência intercapitalista se eu consigo realizar a venda, né, de toda aquela mais-valia contida na mercadoria ou não. Então, pelo fato de que todas as partes do capital aparecem igualmente como fontes de valor excedente, ou seja, o lucro, a relação capital é mistificada. O que é relação capital? Relação capital é a relação do capital com o trabalho. Relação capital significa aquilo que tudo que for mercadoria, né, que foi produzido, seja uma caneta, né, seja uma agenda, um computador, um óculos, seja lá o que for, aquilo ali contém uma relação capital. Ou seja, para se produzir aquela mercadoria, você utilizou trabalho. Ah, mas aí o capitalismo ele é sempre muito tecnológico, ele economiza bastante mão de obra. Mesmo assim, mesmo economizando mão de obra, né, a máquina ela não vai se ligar sozinha e ela não vai se programar sozinha a quantidade de insumo que tem que utilizar para fazer determinada mercadoria. Sempre vai ter mão de obra para se fazer uma mercadoria. Isso é a relação capital. Então, nesse caso aqui, essa relação capital ela é mistificada, porque você não vê, né, de onde vem o lucro. Então, embora a taxa de lucro ela seja numericamente diferente da taxa de mais-valia, o lucro é, no entanto, uma forma transmutada da mais-valia. Uma forma em que sua origem e o segredo de sua existência são velados e apagados. O lucro é, assim, a forma fenomênica da mais-valia. Né? O que é uma forma fenomênica? Fenômeno é como uma coisa aparece na superfície da sociedade.
E quando você explica determinado fenômeno, é que você produz ciência, né? Então, o que é o lucro é a forma fenomênica da mais-valia. Então, a síntese dessa seção 1, né, o que a gente viu, foi que a taxa de lucro é numericamente diferente da taxa de mais-valia, no sentido do seu cálculo, né, embora no primeiro momento elas tenham a mesma massa, mas o cálculo faz com que seja diferente, né? Por outro lado, lucro e mais-valia, elas são tratados como a mesma grandeza numérica, só que em forma diferente. E aí, na próxima sessão, a gente vai ver que essa alienação prossegue, ou seja, essa mistificação da relação capital prossegue, e aí o lucro também vai se apresentar numericamente como uma grandeza diferente da mais-valia. Então, isso a gente vai ver na seção 2, quando o autor ele for discutir, né, essa transformação do lucro em lucro médio.